Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais e exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Glórias, louvores, aleluias, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Como o Senhor é bom, por isso que aqui a gente não se cansa de louvá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo. E veja que nós já estamos agora começando a segunda parte, a segunda metade do ano de estou um milênio atrás, 2026, que coisa, como o tempo passa rápido. Deus seja louvado por tudo, Ele tem nos dado vida. Essa é mais uma razão para a gente exaltar o nome do Senhor. E eu agradeço porque o Senhor tem abençoado muito a minha vida, a minha família, meu trabalho. E uma das grandes bênçãos que eu tenho na vida é exatamente saber que eu tenho milhares e milhares de amigos, muitos deles que eu nem conheço, nunca assim tive a oportunidade de encontrá-los pessoalmente, mas eu sei que tem muito carinho por mim. Muito obrigado a você, que é telespectador da Novo Tempo, que assiste ao programa A Voz da Profecia e que eu sei tem carinho por mim. Obrigado por sua bondade, por sua gentileza. Eu aproveito e lhe peço, sempre que lembrar, ore por mim, tá bom? Para Deus me dar sabedoria, me dar juízo, para eu continuar pregando e vivendo a sua palavra da melhor maneira possível. E um grande abraço para os amigos que nos acompanham do exterior. Eu fico encantado de ver como que a Novo Tempo tem expandido a sua atuação, o seu alcance em diferentes partes do mundo. Gente que nos acompanha de Portugal e em outros países da Europa. Gente que nos acompanha lá de Angola, sim, e também outros países da África, especialmente aqueles que falam português. Que coisa tremenda. Um abraço para você que está na Ásia, que está na Oceania, você que está aqui nas Américas, seja América do Sul, América Central, América do Norte, aí no Canadá, nos Estados Unidos, uma audiência tão grande, tanta gente querida que nos acompanha. Deus abençoe você. Você está longe dos nossos olhos, mas perto do nosso coração. Você ora por nós e a gente ora por você. E eu tenho para você algo muito especial, que é essa edição da revista Esperança na Mira da Verdade. Esse material preparado aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo, tendo como autor o professor Leandro Quadros. Ele é muito precioso. Você sabe, às vezes a pessoa assim crê em algo a vida inteira, mas talvez nunca tenha tido a oportunidade de parar, de abrir a Bíblia e conferir por si mesmo se essa crença que está tendo está alinhada com a palavra de Deus. Porém, quando a pessoa toma essa iniciativa, muita coisa começa a ficar mais clara. Pensando exatamente nisso, a Novo Tempo preparou essa edição da revista Esperança na Mira da Verdade. Esse aqui é um material que ajuda você a entender melhor a palavra de Deus, a esclarecer dúvidas e fortalecer a sua fé com base na Bíblia. Se você quiser receber a sua revista Esperança na Mira da Verdade, mande uma mensagem para a gente através desse número aí,
12982444449. Esse é o nosso WhatsApp, 12982444449. E a outra possibilidade também de solicitar a revista Na Mira da Verdade é você acessar o nosso site, novotempo.com/Escola Bíblica. Nós vamos, como eu disse, enviar esse material gratuitamente para você e eu tenho certeza que você será muito abençoado, abençoada, porque Deus, Ele nunca rejeita um coração que deseja conhecer a verdade. Pelo contrário, o Senhor tem prazer em se revelar àqueles que o buscam com sinceridade. Ok? Essa revista estará nas suas mãos. Assim que você solicitar, nós vamos enviá-la para você. Deus tem música nesse momento para que o seu nome seja exaltado e para que o nosso coração seja aproximado dele. E o Quarteto Arautos do Rei já se prepara para apresentar essa canção, onde você e eu, nós todos, como pecadores que somos, salvos pela graça de Cristo, perdoados pela sua bondade, nós nos colocamos nas mãos dele para que ele nos use, a fim de que outros sejam alcançados mediante nossa pregação, nosso testemunho, nossa vida. Ouça agora Arautos do Rei, para ser usado. Após dia eu me entrego e em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo me reconheço, em tua palavra me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Estrada, vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado de esperança, com a voz do teu amor. Dia
dia após dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor. É incrível pensar nisso, não é? Todos que se colocam nas mãos de Deus, disponíveis, colocando-se ao alcance do Senhor, dispostos a serem usados por Ele, Deus os usa para abençoar outros. Primeiro, o Espírito Santo age em nós e por nós. Depois, quando nós permitimos, o Espírito Santo passa a agir através de nós. Primeiro, ele atua de fora para dentro. E quando você abre seu coração para Deus, então o Espírito Santo começa a agir de dentro para fora. Ou seja, ele começa a trabalhar através de nós para que outros sejam abençoados e cheguem ao conhecimento de Deus. E você já imaginou como vai ser quando a eternidade começar para os filhos de Deus e todos os salvos forem reunidos na presença do Senhor e você encontrar-se com pessoas que vão lhe abraçar, e vão lhe cumprimentar e vão lhe agradecer com toda a sinceridade, porque você se deixou ser usado por Deus nesse mundo para que essas pessoas queridas fossem influenciadas para Deus e agora elas estarão na eternidade e elas abraçarão você e lhe dirão palavras sinceras de gratidão, porque você colocou-se nas mãos de Deus para que Ele lhe usasse. Isso é lindo, não é? Isso é precioso. Muito bem, chegou a hora do intervalo, mas você sabe, o intervalo é curto, são mensagens da Novo Tempo e logo eu volto. Nós vamos hoje trabalhar com mais um tema na série Por que Não Creio? E hoje é Por que Não Creio na Intercessão dos Santos. Esse é um assunto muito sério, eu sei que mexe com muitas pessoas, mas eu quero, lógico, sempre com muito respeito e com muito carinho, apresentar para você o que eu creio de acordo com o que a Bíblia diz. Por favor, fica aí, já volto. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Ok, já estamos juntos outra vez, este é o programa A Voz da Profecia e estamos tendo aqui em nosso programa nesses dias a série Por que Não Creio? Pensando em crenças populares do cristianismo, mas que em realidade não estão alicerçadas na Bíblia, na Palavra de Deus. São crenças que ao longo dos séculos, por conta de influência de tradição, de filosofias, foi penetrando no cristianismo. E a gente hoje vai pensar numa dessas crenças que tem a ver com a intercessão dos santos. Eu disse há pouco que eu sei que esse é um assunto muito sério e que mexe com muitas pessoas, com a crença de muitas pessoas, mas eu apresento esse assunto com muito carinho, muito respeito, com muita seriedade,
sabendo que Deus tem seus filhinhos sinceros em todos os lugares. Vamos orar primeiro, pedindo a direção do Senhor. Pai querido, por tua bondade, eu te suplico, Senhor, fica comigo e com todos que estão orando comigo agora, para que o teu Espírito, o Espírito Santo, guie a nossa mente, oriente os nossos pensamentos e nos ajude, Senhor, a compreender a verdade, segundo a tua palavra nos apresenta. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Durante séculos, milhões de pessoas sinceras têm sido ensinadas a buscar auxílio espiritual por meio dos santos, em especial por meio de Maria, a mãe de Jesus. E é claro que essas pessoas acreditam que esses homens e mulheres, pessoas piedosas, tementes a Deus, poderiam interceder junto ao Senhor no céu em favor dos que ainda vivem aqui na terra. Eu me lembro quando criancinha, eu e minha família, nós éramos católicos, pouco frequentávamos a igreja, tínhamos um conhecimento assim muito pequeno do Evangelho, não éramos católicos praticantes, mas eu devo ter aprendido isso com alguém. E eu me lembro que quando garotinho, assim, com os meus 8, 9, 10 anos, quando meu pai saía para viajar, e ele viajava todas as semanas, eu dizia assim: pai, vai com Deus e a Virgem Maria. Essa crença de que santos podem interceder por nós no céu nasce do desejo humano de encontrar um atalho para chegar ao divino. Alguém mais puro, mais próximo, que possa falar por nós diante de Deus. Todos nós já nos sentimos indignos de nos aproximar do Senhor pela distância que há entre nossa culpa e a santidade do Senhor. Por isso, muitos buscam vozes amigas no céu. É compreensível? Mas a pergunta que nós temos feito em cada programa dessa série e que realmente importa é esta: o que a Bíblia ensina? Quando nós abrimos as Escrituras, a resposta é simples, direta e poderosa. O apóstolo Paulo, usado por Deus, na primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz essas palavras aqui. Eu disse primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Isso é forte, não é? Claro, simples, direto. Sob inspiração de Deus, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Aqui está o fundamento da fé cristã. Há um só mediador, não dois, nem vários. A mediação não é compartilhada entre Cristo e outros seres, é exclusiva. Somente Jesus, o Deus que se fez homem, pode unir o humano e o divino. Muitos acreditam que a busca pela intercessão dos santos nasce da humildade, mas, na verdade, ela nasce do medo. Medo de aproximar-se de um Deus que se imagina severo e distante. Mas o Deus da Bíblia não é inacessível. Pelo contrário, Ele é Emanuel, Deus conosco. Lembra das palavras de Cristo? Você as conhece. Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim, diz Cristo. Jesus não colocou ninguém entre você e Ele. Ele mesmo é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando multiplicamos mediadores, nós diminuímos o poder da cruz. Eu quero compartilhar com você agora alguns textos que são normalmente mais usados, mais mencionados, para tentar defender essa ideia da intercessão dos santos. Qual seria a razão para acreditar nessa teoria de que os santos intercedem por nós no céu?
Para compreender a raiz dessa crença, nós precisamos exatamente analisar esses textos que frequentemente são usados para justificar essa possível intercessão dos santos no céu. Esses textos são citados com sinceridade, mas muitas vezes fora do seu contexto, ou sem a compreensão simbólica que o próprio texto exige. Eu quero já ir contigo agora para o livro do Apocalipse. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Capítulo 5, verso 8, está escrito assim: E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Muitos afirmam que esse verso mostra os santos no céu, levando nossas orações a Deus. Mas observe o detalhe: o texto não diz que os santos estão no céu, diz apenas que as taças contêm as orações dos santos. Na Bíblia, a palavra santo ou santos é o nome dado ao povo de Deus ainda vivo na terra. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 13, está escrito que Ananias diz assim: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. E aqui ele está falando de Saulo, né? Paulo, que ainda era nessa época perseguidor da igreja. De muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui Ananias está se referindo à igreja, aos filhos de Deus, cristãos convertidos que viviam em Jerusalém. Na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 7, Paulo diz: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. É a introdução da carta aos Romanos. A todos os chamados, né, os eleitos de Deus, chamados para ser santos, que estão em Roma. Ele está se referindo aqui a todos os cristãos de Roma. Nessa visão, voltando a pensar no texto de Apocalipse, apenas são apresentadas diante de Deus as orações dos crentes, mostrando que Deus as recebe com agrado, com prazer. Nada indica que nós devamos orar aos santos, mas que nós podemos orar como santos, diretamente ao trono da graça de Deus. Outro texto, aqui também em Apocalipse, no capítulo 6, agora nos versos 9 a 11, está escrito assim: Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. As almas sob o altar ou debaixo do altar, elas representam o clamor por justiça dos mártires, daqueles que foram assassinados por causa da palavra de Deus. Essas almas debaixo do altar não são espíritos conscientes. É o mesmo tipo de linguagem simbólica que aparece em Gênesis capítulo 4, verso 10, quando Deus diz a Caim, que havia acabado de assassinar o seu irmão Abel, Deus disse assim: Caim, a voz do sangue do teu irmão clama da terra. O sangue de Abel não estava falando literalmente, é óbvio que não. A injustiça sofrida, sim, clamava por reparação. Da mesma forma, o texto de Apocalipse que li aqui, Apocalipse capítulo 6, representa o sofrimento dos fiéis diante da injustiça do mundo e o compromisso de Deus em fazer justiça no tempo certo. O sangue dos mártires não intercede, ele protesta. Vamos para mais um texto bíblico, agora na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1.
Eu disse carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, o texto começa: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A palavra de Deus aqui não está ensinando que os santos mortos intercedem ou observam os vivos. Usa-se aqui uma metáfora de corrida espiritual. Continuando, inclusive, o raciocínio aqui de Hebreus, capítulo 11, onde são apresentados exemplos de fé, homens e mulheres de Deus do passado que foram fiéis ao Senhor e perseverantes. A expressão nuvem de testemunhas refere-se a estes fiéis do passado. O testemunho deles, não a presença consciente deles. O autor de Hebreus usa o termo testemunhas no sentido de quem dá testemunho e não de quem assiste ou intercede. Assim, a mensagem é que os exemplos de fé dos antigos inspiram os cristãos atuais a fim de que perseverem, que corram com paciência e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. São palavras mencionadas no verso seguinte. Portanto, veja, esse texto é uma exortação ética e espiritual, não é uma doutrina de comunicação com os mortos. A glória e a intercessão pertencem exclusivamente a Cristo. Quem nos salva e intercede por nós é Jesus e só Jesus. Eu posso ler aqui mesmo em Hebreus, agora no capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, 25 está escrito: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, referindo-se a Cristo, é claro, por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem intercede por nós junto ao Pai no céu é Jesus e unicamente Jesus. Nós honramos os fiéis do passado imitando a fé deles, não invocando a sua ajuda. É possível que agora alguém esteja pensando assim: pastor, mas e a parábola do rico e Lázaro? Eita, essa parábola do rico e Lázaro, hein? Está em Lucas, no capítulo 16, versos 19 a 31. Eu não vou ler o texto por conta do nosso tempo aqui, mas depois você pode ler com calma. Mas eu quero lhe adiantar que talvez esse seja o texto mais popular. Muitos acreditam que Jesus descreve na parábola do rico e Lázaro literalmente o céu e o inferno, com almas conscientes e se comunicando e até intercedendo. Mas veja, essa é uma parábola moral, não é uma aula de teologia sobre o estado dos mortos. Jesus usa uma história do cotidiano, assim, judaico, do imaginário judaico daquela época, para ensinar algo muito mais profundo. Qual é a lição da parábola do rico e Lázaro? A lição é de que o tempo de se arrepender é agora, enquanto há vida. Tanto é que no verso 31 o próprio Cristo dá o sentido da parábola. Ele diz assim: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Não se trata aqui de comunicação entre mortos e vivos. Trata-se de incredulidade. A mensagem de Jesus é clara: a salvação vem pela palavra de Deus e não por vozes do além. A parábola do rico e Lázaro não é sobre mortos que falam, mas sobre vivos que não ouvem. Toda a ideia de intercessão dos santos se apoia em uma base: a de que os mortos estão conscientes e ativos no céu. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, afirma: os mortos não sabem nada. E o salmista declara: sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam
todos os seus planos. Salmo 146, verso 4. Como nós estudamos no programa anterior, a Bíblia descreve a morte como um sono. Lembra que Jesus disse lá no contexto da ressurreição de Lázaro, pouco antes de ressuscitá-lo, Jesus disse assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. João capítulo 11, verso 11. E Paulo, ele conforta a igreja. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 16, dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Você percebe? Paulo se refere aos mortos como se estivessem dormindo. Depois ele diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que viveram com Cristo, porém morreram, descansaram, dormiram, eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão no dia glorioso, quando Jesus se manifestar. Se os mortos dormem, não podem ouvir orações, não podem interceder por ninguém, eles não observam os vivos. A crença em santos que ouvem e agem, inclusive pressupõe onisciência, um atributo que pertence somente a Deus. A palavra ensina que até a ressurreição os mortos descansam, aguardando o dia em que o Senhor os chamará pelo nome. Imagine um amigo que dorme profundamente durante uma tempestade. Você o chama, mas ele não responde. Assim é o sono da morte. Nada perturba aquele que descansa no Senhor. Mas quando Cristo voltar, a sua voz gloriosa ecoará como som de trombeta, e os mortos ressuscitarão, diz a palavra de Deus, para a vida eterna. E aqui nós chegamos ao coração da mensagem. Por que a intercessão dos santos contradiz a palavra de Deus? Exatamente porque essa doutrina divide o que Deus tornou único. A Bíblia declara: se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não são essas as palavras de João, discípulo amado, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1? Repito: se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Os apóstolos de Cristo, incluindo o apóstolo Paulo, eles não tinham dúvida nenhuma de que o único intercessor entre nós e o Pai é Jesus Cristo. E está escrito: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não é esse o texto que eu li? Hebreus capítulo 7, verso 25. Jesus intercede por nós, porque Cristo é suficiente. Jesus não precisa de co-intercessores. Já ouviu dizer isso? Que Maria é uma co-intercessora por nós, junto ao Pai? Ou que, quem sabe, Maria intercede por nós junto a Jesus? Com todo respeito e com todo carinho aos que pensam dessa maneira e até pregam assim, mas não é isso que a Bíblia ensina. O ministério celestial de Jesus não é simbólico, ele é real. De acordo com a carta aos Hebreus, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós no santuário celestial é Jesus Cristo. Nesse exato momento, ele intercede por mim, intercede por você, e a sua intercessão é perfeita, porque ela emana do sangue que foi derramado por ele mesmo e derramado por amor a você e a mim. O céu não tem fila de espera, tem acesso direto pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você esse chamado que está aqui na carta aos Hebreus e que é inspirador. Esse é um daqueles textos que a gente precisa ter marcados na Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Isso. A partir do verso 14 até o 16.
Ouça com atenção, está escrito assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. A expressão sumo quer dizer superior, principal. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Você percebe? Não há necessidade de algum santo ou alguma santa que porventura tenha morrido, ido para o céu, está lá hoje junto a Cristo. A gente não tem nenhuma necessidade de nenhum desses supostos santos que estariam no céu intercedendo por nós lá junto a Jesus, porque conforme diz o texto bíblico aqui, Jesus, ele é capaz de compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém com uma grande diferença, ele não pecou. Jesus nunca condescendeu com o pecado, Jesus nunca cedeu à tentação, mas ele sabe o que é ser tentado, ele conhece nossas fraquezas, ele viu de perto as nossas lutas, até porque ele andou em nossos passos quando esteve aqui no mundo. E aí no verso 16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aproxime-se do trono da graça. Há graça para você, há misericórdia para você, há perdão para você. O nosso intercessor, ele conhece nossas lutas, ele tem compaixão de nós. A gente não precisa de nenhum outro intercessor, de nenhuma outra intercessora. Nós podemos ir direto a Jesus. Nós podemos entrar, como diz a Bíblia, no Santo dos Santos e ir direto ao coração do Senhor. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha crescido ouvindo que os santos podem lhe ajudar. Talvez até você tenha encontrado conforto nessa ideia. Mas hoje a palavra de Deus lhe mostra algo maior, algo mais simples, mais profundo e mais libertador. Você não precisa de intermediários. Deus lhe convida a falar diretamente com Ele. No livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 9, diz a Bíblia que quando João tenta se ajoelhar diante de um anjo que está diante dele, sabe qual é a resposta do anjo? Ele diz assim: ei, não faça isso. Eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. E o anjo diz assim: adore a Deus. Se nem os anjos aceitam adoração ou invocação, muito menos seres humanos. Jesus Cristo é o único digno de receber nossas orações, nossa confiança e nossa esperança. A intercessão dos santos é tradição humana. A intercessão de Cristo é o próprio Evangelho. Não há amor maior, nem acesso mais direto do que este. O próprio Filho de Deus lhe ouvir, lhe entender e lhe defender diante do Pai. Quando você ora, o universo se silencia e o Salvador vivo ouve a sua voz. E um dia, creia, quando Ele voltar, aqueles que morreram confiantes nele serão por Ele ressuscitados, despertados. E juntos nós veremos nosso Salvador face a face, sem intermediários, sem véu, sem distância, porque o mediador que morreu por nós é o mesmo que viverá conosco para todo sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você. Eu fico pensando assim, talvez você esteja me ouvindo com seu coração totalmente aberto e feliz por descobrir e encontrar essa verdade bíblica, mas eu sei que deve ter gente aí sofrendo, né? E, aliás, não só sofrendo, mas está até chateada, está com raiva
E você diz assim: ei, pastor, que decepção agora, você falando dessas coisas aí, nada a ver. Desculpa. Talvez o que eu esteja falando de fato seja nada a ver com o que você até aqui pensou. Mas eu convido você a estudar a Bíblia, para que você entenda que o que eu disse até aqui tem tudo a ver com o que a palavra de Deus diz. E você precisa decidir se você vai seguir o que aprendeu com seus pais, avós, bisavós, que foram sinceros, mas talvez nunca tiveram a oportunidade de conhecer o que você está conhecendo agora, ou se você vai mudar o seu pensamento por agora ter um novo entendimento de acordo com a palavra de Deus. Cabe a você decidir. Eu estimulo você, estude a Bíblia. A nossa segurança não está no que o pastor diz, nem eu e nem nenhum outro pastor. Não está no que o padre diz, no que o papa diz, no que o apóstolo, o presbítero, a pastora, seja quem for. A nossa segurança está na palavra do Senhor. Nossa segurança também não está em nenhuma tradição. As tradições não são ruins, desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. Mas tradição que está contrária à Bíblia deve ser rejeitada. Nossa segurança está no assim, diz o Senhor. Por isso eu convido você, estude a Bíblia. E se a Bíblia desafiar você a mudar de pensamento e de atitude, mude. Porque a segurança dos filhos de Deus está na palavra do Senhor. Se porventura você tem sofrido com essa mensagem, se está doendo aí, eu posso lhe consolar dizendo que eu creio que essa é a dor do crescimento. É assim, crescer dói. Eu me lembro quando o Evangelho chegou à minha casa, e eu era só um garoto aí de 10 para 11 anos de idade. Muitas vezes eu ouvi os meus pais estudando a Bíblia com os irmãos adventistas. Eu ouvi meus pais, especialmente meu pai, eu me lembro de dizer isso. Mas como assim? Isso está na Bíblia? E aí os irmãos abriam e mostravam. E ele dizia assim: mas como? Nós passamos tantos anos acreditando de uma maneira diferente. Nós passamos tantos anos seguindo alguns costumes que estão contrários à Bíblia, é assim? E os irmãos mostravam, sim, estão contrários. E aí depois meus pais aprendiam coisas novas, eles diziam: mas como? Então essas coisas é para a gente seguir, a gente não conhecia, a gente não sabia. E eu notava que essas descobertas, ao mesmo tempo que causavam alegria, também causavam um certo incômodo, uma certa dor. Mas lembre-se, essa é a dor do crescimento. É preferível sofrer com a verdade a viver tranquilo na mentira, na ilusão. Deus lhe abençoe. Siga estudando a palavra do Senhor. Não tenha medo do que você descobrir. Lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É por conta da palavra de Deus que nós podemos seguir por um caminho seguro. Porque se nós vivermos nesse mundo seguindo tradições, seguindo filosofias, ideologias, crendices, superstições, nós nos perderemos em meio a tantas direções diferentes. Só existe uma direção segura, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse Cristo, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus disse também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João capítulo 8, verso 32, e no verso 36 Jesus diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia! Existe um caminho seguro, existe uma verdade absoluta, e esse caminho e essa verdade é uma pessoa, é um ser, é Jesus Cristo. O Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, mas Ele ressuscitou em glória. Ele está intercedendo no santuário celestial. Ele é o único intercessor entre nós e o Pai, porém Ele é um intercessor suficiente, pleno, totalmente capaz de nos perdoar, de nos receber e nos salvar. E esse bendito Cristo que está intercedendo no santuário celestial, na hora certa, Ele descerá dos céus em glória para buscar os seus filhinhos que dormem, que estão mortos no pó da terra.
Ele vai ressuscitá-los pelo seu poder e a partir daí todos nós estaremos para sempre com nosso Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. A música que nós vamos ouvir agora do Quarteto Arautos do Rei é linda. É um convite de Deus para você e para mim. Ouça Arautos do Rei, ainda existe graça. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater, sem sua permissão ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu será.
Essa música linda me fez lembrar do texto maravilhoso que está no profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. São palavras tão antigas, mas ao mesmo tempo tão atuais, tão apropriadas para você e para mim. Está escrito assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que lindo chamado esse, hein? Chamado da palavra de Deus: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Você percebe a ênfase aqui no enquanto? Significa que vai chegar um momento quando o Senhor não poderá mais ser encontrado? Chegará o momento quando o Senhor não estará mais perto? Significa dizer que Jesus, aquele que hoje está intercedendo por nós no santuário celestial, um dia lá no santuário do céu Ele dirá assim: está feito, ou feito está. Significa que nesse momento a intercessão vai parar. A porta da graça estará então nessa hora fechada. Você compreende? Por isso a ênfase: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oh, nosso Deus é rico em perdoar. Ele se compadece de todo aquele que com sinceridade se coloca diante dele, confessa seus pecados, seus erros, seus equívocos, admite suas fraquezas, suas incompreensões, sua ignorância e clama pela misericórdia do Senhor. Ele se compadece, Ele é rico em perdoar. Oh, acredite, o prazer de Deus não é condenar ninguém, o prazer de Deus é perdoar, restaurar e salvar. É por isso também que a gente não precisa de santos que intercedam por nós no céu, porque o santo Jesus Cristo, Ele tem um coração cheio de compaixão e de bondade. A gente não precisa de outro intercessor junto ao Pai, senão nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Entregue-se a Cristo. Reconheça e admita, confesse seus pecados e busque o Senhor. Aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador e viva pela fé em Cristo. Então você não tem o que temer, porque em Jesus Cristo nossa salvação está assegurada para sempre. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, como é bom conhecer Tua palavra, Senhor. Cumpre-se as palavras de Cristo quando diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Deus, ajuda-nos a experimentarmos essa verdadeira liberdade que vem do conhecimento de Cristo e da Sua palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que Ele conforte o seu coração, que Ele ilumine a sua vida e que cada dia mais você encontre na palavra de Deus um caminho seguro para viver. Um abraço, muito obrigado por seu carinho, por sua amizade, por sua audiência. E se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.